Família! Hoje o debate aqui no canal pegou fogo nos comentários. Gênio /22, muito louco de pedra. O debate ficou bom aqui. Amor e ódio. Tem uma galera que não tá suportando mais quando ouviu o Pedrosa falando que pelo menos mais 10 rodadas aí no campeonato, pelo amor de Deus. E tem uma galera que acha que não, poxa. Vai dar a volta por cima e tudo mais. Falaram que o Thiagão aqui Maria vai com as outras. Falei, opa, então vamos debater um pouco mais sobre isso. Até trazendo aqui algumas opiniões, né? Porque nos programas também teve esse debate. O Rizek falou sobre isso. O Marcelo Beckley. O Capita também, um jornalista que eu gosto muito. E assim, opiniões, visões diferentes pra gente debater. Inclusive, eu separei aqui também um comentário no nosso canal que gerou até um debate lá, mais de 15 comentários. Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E aí, família, toda essa resenha, essa confusão, esse momento difícil. O Vasco não permite o Thiagão ser leve, mas não teve como. Tava escutando pagode pra relaxar, soltar a musculatura pra gravar esse vídeo. E logo vem todo esse debate sobre o Diniz. Imagina samba, gosta? Vai embora! Melhor cair fora. Amores são feitos pra somar. Se não vale a pena, é melhor parar. Entendeu? Recado da música? É isso, então vamos debater sobre isso e muito mais, família. Agora tá tudo certo. César Luiz Mierlo confirmou, perdão. Atenção, vascaínos também. Cláudio Spinelli é o novo centroavante do Vasco. E a gente vai debater aqui também uma informação de agora a pouco, que o Vasco está interessado e vai fazer uma proposta por um volante do Galo. É isso mesmo, família. Chega aí que eu quero deixar aqui a minha opinião sobre esse nome e conto, claro, com a de vocês. Então chega aí que tem resenha pra gente finalizar essa terça-feira. Boa noite, desculpa, mas deixa o like, comenta, raipa o vídeo, se inscreve aqui pra fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, deixa eu começar destacando aqui o Lincoln, né, que vai jogar pelo CRB. O Vasco está emprestando o nosso zagueiro, que no ano passado foi emprestado para o Volta Redonda, e não conseguiu, né, jogar, não atuou por lá, e agora vai para o CRB, né, um time que está na Série B. Eu acho que é um movimento muito interessante, tá, família? Do Vasco, de tentar dar rodagem, experiência para o Lincoln. Muito difícil, né, jogar esse ano com a camisa do Vasco, então eu gosto aqui desse movimento. Falando agora, destacando aqui uma matéria do GE sobre o Matheus França e GB, tá aí, ó, que perderam espaço no Vasco. É a segunda vez, né, que o Matheus França e o GB não são relacionados para uma partida. Eu acho que na estreia, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, contra o Maricá, e ontem também. E aí, família, envolve algumas coisas, né? Eu acho que é a parte técnica e física, né? O Matheus França, ele, né, claramente não tá bem. O Matheus França, ele tem que se recuperar nesse sentido, cara, é a minha visão, tá? Eu nem vou falar que o jogador é isso ou aquilo, porque não dá, o cara não consegue jogar bola. Em alto nível, nesse nível de Vasco, profissional, Série A, ele não consegue. Eu nunca vi um cara correr assim, ó, tá travado. E o seu GB, cara, também tá pesadão. Eu sei que ele não é rápido e tal, mas tá pesado. Moleque novo, tem que ter mais mobilidade, assim, né, participar mais do jogo, tá mais atento. E aí acho, família, que no caso do GB, eu acho que o Vasco não pode descartar assim. É cria, é um jogador que o Vasco pode futuramente vender, pode ajudar dentro de campo. Acho que ele tem talento sim, tá pesando, né, a oportunidade de, poxa, ter aquela pressão de, poxa, tem que vingar, é agora, eu tenho que marcar os gols, e aí tá sentindo um pouco. Mas calma, quando baixar aí a poeira, o GB vai entregar gols, vai ajudar, né, um perfil ali também diferente de centroavante que a gente tem, né? O Spinelli é um cara de mais mobilidade, não é tão alto assim como o GB, né? O GB deve ter 1,80 m e pouco, e o Spinelli mais guerreiro, o GB mais técnico, o Brenner, né, um falso 9, então você ganha aí opções pro decorrer da temporada. Eu acredito muito no GB, cara, mas entendo aqui essa situação, porque realmente nas duas oportunidades que ele né, jogou, as duas oportunidades que ele teve, não foi bem. Mas a gente não pode desistir desse atleta. O Diniz até comentou, né, ontem, que na coletiva que foi no casamento do Ryan, e a mãe do Ryan falou com ele que ele somou muito, que ele ajudou e tal, e pá, né, porque, ó, agora é muito papel no bolso, né, família vascaína, e acredito que o GB também vai dar a volta por cima, assim como o Ryan, assim como o Gabriel Peck. Por quê? Eu acredito nisso, acredito no potencial do jogador, e o nosso time também ajuda nesse sentido, tá melhorando, tá? Eu sei que o momento é terrível, a atuação, o nível de atuação do Vasco, tá, os jogos, nesse ano a gente não fez uma partida decente, mas acredito que vai melhorar. E aí é a hora desses jogadores da base, né, entrarem e contribuírem, porque o time tá melhor do que, né, família? Você sabe muito bem, um tempo atrás aí, né? Seguindo a nossa resenha, pra gente falar um pouco sobre o nosso treinador, Fernando Diniz. Sério, papo sério, não chamei de gênio /22, Fernando Diniz. Tava até vendo aqui essa postagem de uma página que eu sempre tô
trazendo aqui as notícias, e aí ele questionou, né? Você acredita que com os reforços o Vasco pode evoluir mesmo com o Fernando Diniz? Família, foi um debate aqui no nosso canal hoje, né? Tava vendo os comentários, porque né, eu fiz ali um vídeo hoje, questionei aquela fala do Diniz em relação a essa romantização com o jogador, que ele quer ajudar o jogador. Não, você tem que ajudar o Vasco, né? Você tem que buscar, sabe, uma forma de jogar que o grupo se sinta mais à vontade. É isso que eu debato aqui. A minha questão com o Diniz é muito essa. Vocês já ouviram eu falar aqui: demite esse cidadão? Porque eu entendo, família. Pô, muita gente fala de Renato Gaúcho. Renato Gaúcho também é bem mais ou menos, gente. Bem mais ou menos. Sabe? Também toma muitos gols. Se você ver os últimos trabalhos do Renato, também é por aí. Né? Foi mandado embora lá do Fluxê, a galera revoltada com ele. Então, assim, também não é um grande treinador. Por isso que eu tenho, assim, um certo controle em relação a isso, porque eu sei que não é assim. Né? Não é dessa forma, vai chegar aqui um novo treinador e tudo mais. Pode acontecer como... Né? Não pode. O que eu falo aqui em relação ao Diniz é principalmente em relação às coletivas. Principalmente porque não dá pra ficar ouvindo aquelas coisas. E erros que o Vasco cometeu em jogos em 2025, ele repete esse ano como um time mole lá contra o Mirassol. Quantas vezes você viu o Diniz repetir esse time mole, cansado, bumbum cansado no ano passado? Poxa, contra o Palmeiras lá, contra o Grêmio lá, sabe? Lembra do jogo contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras, Vitor Roque e Flaco Lopes voando baixo. Ele me pega Lucas Oliveira, Robert Renan pra jogar em linha alta, pressão alta, com Coutinho, Nuno e Verratti. Gente, o cara não aprende. Ele tem um exemplo, é isso que eu tô falando. Você lembra como ele jogou contra o Cruzeiro? Você lembra como ele jogou contra o Botafogo? Então ele sabe, só que ele não gosta. Então a minha questão com o Diniz é essa: ele não gosta de buscar o resultado, de em alguns momentos jogar mais equilibrado, né, ser um time ajustado defensivamente. Ele não gosta de fazer isso, porque aí eu acho que entra na mesmice, né? Na mesmice. Então o meu questionamento em relação ao Diniz é exatamente esse. Agora, eu fico muito chateado, né? Um tempo atrás, a galera que me pediu para não destacar comentários negativos e exaltar comentários positivos. Né? Eu vou trazer aqui um comentário do Vinícius, que é ele colocando a visão dele e acreditando no trabalho e no que está acontecendo no Vasco. Só que o meu ponto é, irmão, você que defende o Diniz, você não dá a sua visão, defende o Diniz, vocês estão falando, não, calma, baixa a bola. Você não é o dono da razão, não. O amigo, não vou citar teu nome aqui, mas tu não é o dono da razão, não. Nossa senhora, você fez um comentário aqui hoje como se você fosse um deus do futebol. Não, baixa a bola, irmão. A gente não sabe, futebol é resultado. A gente não sabe se vai permanecer o Diniz ou mandar o Diniz, permanecer com o Diniz ou mandar o Diniz embora, a coisa vai fluir. O Renato saiu lá do Fluxê, chegou o Zubeldia e a coisa ajeitou. Mas poderia também não ajeitar, sabe? Então calma, tu não é o deus do futebol, não. Nada de Maria vai com as outras, não tem nada disso. Defendi o Diniz pra caramba quando chegou, defendi, acreditei, tem que chegar a peças e tudo mais. Mas o cara vai nas coletivas perturbar o nosso juízo. Como é que ele vai no jogo contra o Mirassol e fala que o Vasco jogou bem? Jogou bem aonde? Você consegue entender como ele tá, né, pressionando o psicológico do torcedor? E aí na próxima partida, o que ele vai fazer a mesma coisa? Ah não, pô, tem que dar uma resposta, tem que fazer algo diferente, porque isso aqui, essa filosofia não tá dando certo. Mas calma aí, antes deixa eu passar aqui o Rizek, o Capita e o Marcelo Beckley falando sobre o Fernando Diniz. Olha só. O Fernando Diniz é uma ótima ideia, sem dúvida, com uma má execução. Muitas vezes. O Fernando Diniz precisa de um auxiliar que pense muito diferente dele, talvez. Eu acho que a ideia é uma linda poesia. Vamos fazer isso, vamos melhorar os jogadores, eles vão jogar em posições que eles não estavam habituados, eles vão fazer coisas que eles nunca fizeram, eles vão ficar mais felizes dentro de campo fazendo isso. É ótimo. E deu muito certo uma vez. Né? Ele tem o grande título que muitos técnicos bons perseguem a carreira inteira e não conseguem, então ele conseguiu, então não dá pra falar que não deu certo, mas no geral não dá certo. É a galera que defende o Diniz com unhas e dentes e aí acaba elevando muito. Tem a galera que critica o Diniz porque odeia a galera que elogia demais o Diniz. E aí nunca chega no meio termo no que de fato é o Diniz, ou próximo do que é o Diniz. O Diniz tem um jeito muito peculiar de jogar, que acho que é claro para todo mundo, né? De baixar todo mundo, para fazer a saída dele, a famosa saidinha do Diniz, que é algo que, mal feito, por exemplo, me incomoda muito mais do que ele gritar com o cara na beira do campo. Também. Isso faz parte do jogo. E aí, eu entendo que tem responsabilidade do Diniz sempre, mas eu também gosto de falar que os caras dentro de campo também têm responsabilidade. O cara dominou de costas, me desculpa, ele não pode perder a bola ali, ele tem que devolver pro cara que tá atrás, e não é difícil para um jogador de futebol fazer isso. Também, né? Então, o jogador também tem que ser responsável pelas ações que ele tem dentro do campo. Não dá pro cara dominar de costas na meia-lua, perder a bola, sair o gol do Mirassol, e a culpa ser 100% do Diniz, porque o cara que toma a decisão tá ali em campo, e qualquer jogador de futebol, com a qualidade boa
ou mais abaixo que tem, ele tem que saber fazer aquele papel e sei lá, devolver a bola pro goleiro que seja. Mas o Diniz tem um negócio peculiar que é isso, a maneira dele jogar, e aí parece que entra num loop infinito de que os caras compram a ideia dele, e aí depois, quando os resultados não vêm, e acho que o Diniz tem uma parada de que o desempenho sempre vem atrelado ao trabalho do Diniz. Eu queria debater com vocês o trabalho do Diniz. Eu gosto muito do Diniz, então assim, eu tenho uma dificuldade muitas vezes de entender a revolta com o dito dinizismo. Por exemplo, eu acho que ele melhorou o Vasco em relação ao que ele pega no ano passado. Ainda que tenha terminado o Campeonato Brasileiro de um jeito melancólico, eu acho que ele melhorou o Vasco. Eu acho que o Vasco jogou mais com ele, permitiu ao torcedor sonhar com o título, chegou na decisão da Copa do Brasil e bateu na trave, fez um grande jogo na ida em Itaquera, sentiu o jogo da volta no Maracanã, perdeu para um time melhor, que é o Corinthians. Acho o elenco do Vasco muito limitado. Não acho. Eu acho. Eu acho o time bem limitado. E diante de um time limitado, ele tenta fazer esse time jogar. O Diniz é impressionante como não há meio termo. Então você tem as pessoas que gostam, como eu realmente gosto, eu acho interessante, corre riscos, sai do marasmo, nem sempre dá certo, evidentemente. E tem as pessoas que simplesmente odeiam, né? Assim, que são haters, assim, acham o fim do mundo, detestam. Tá aí. E aí, família, eu gostaria de destacar aqui 2 pontos. Primeiro, a visão do meu parceiro Vinícius, que comentou aqui, e eu não tô com o meu celular que eu esqueci, passei lá na minha mãe e esqueci de pegar, mas eu anotei aqui. Ele tá dizendo, né, que o Vasco está no caminho certo, que o Vasco está melhorando e que os resultados vão chegar. O torcedor precisa ter calma. E aqui no final ele agradece o trabalho que está sendo feito pelo Pedrinho, Admar e cita o Diniz. Ou seja, ele quer. Ele gostaria da permanência do Fernando Diniz. E aí tem um outro detalhe também, que é a questão dessa cultura do Vasco de mandar treinador embora, né? Eu tava vendo uma resenha do Capri, vou mostrar aqui pra vocês, não sei se vocês seguem ele lá no Insta, mas eu gosto, assim, apesar de discordar de algumas coisas, né, eu concordo com outras, e faz parte, né? Essa é a vida é a vida. Mas ele colocou uma dinâmica de um canal desse de futebol, destacando os maiores clubes do Brasil e os treinadores que ficaram por lá há mais tempo, né, nos últimos anos. E quando ele questionou, começou a falar ali, eu falei assim, mano, você sabe, assim, de bate-pronto, se eu te perguntar, o último treinador que conseguiu ficar mais tempo comandando o Vasco, de bate-pronto você sabe o que me veio logo na cabeça, o nome que veio na cabeça? Jorginho. Foi o Jorginho, eu chutei logo o Jorginho. E aí depois vou mostrar aqui a imagem pra você, Renato Gaúcho, eu não lembrava disso. Renato Gaúcho foi o treinador que ficou mais tempo comandando o Vasco. Então, de fato, o Vasco tem essa cultura de mandar, né, treinadores embora e nunca funcionou. Certo? Nunca funcionou. Ele até fala lá que ele acha que esse é um dos principais motivos pela decadência do Vasco, né? Falta de... Eu discordo totalmente, tá? Eu discordo. Ele fala que é um dos principais. Ele não fala que é o principal, mas eu discordo, né? Eu discordo porque, cara, é fora de campo. Fora de campo. Você pode manter um treinador, né, por mais tempo, mas com um time... Eu ia falar, né? Não vou falar isso. Time fraco? Não vai dar. Não vai dar. O Vasco, nos últimos anos aí, família, times que sinceramente é difícil, cara. É até difícil de lembrar que esses jogadores passaram pelo Vasco. Então o problema não era treinador. Não era treinador. Só que hoje, é aquilo que a gente debate. O Vasco melhorou muito, gente. Muito. Eu falo isso aqui, né? O Pedrosa também falou. É o melhor. Esse elenco do Vasco, mesmo perdendo o Ryan, e aí, claro, a gente tem que ver o encaixe do time. Mas é aquilo que eu falo com vocês. De repente a gente não vai ter o número de gols do Verratti, do Ryan, mas vai ser um time mais ajustado. Porque o Vasco tá com esse olhar para o mercado. Eu estou gostando dos movimentos do Vasco. Saúde, jogadores jovens e com uma boa capacidade física. Inestrosa, Cuiabano, o Spinelli já tem ali 29 anos, mas também tá bem fisicamente. O próprio Brenner vai se recuperar. Então eu tô gostando muito das movimentações do Vasco. Então o Vasco, diferente aí do que o Rizek falou, que acha o Vasco limitado, eu não acho. Eu debato isso aqui com vocês. Hoje o canal lá, o Patati Patatá, ele até, eu acho o Vasco melhor, o time titular do Vasco melhor que o do Fluminense. Eu falo isso aqui com vocês. Eu não consigo entender como o Fluminense tem mais resultado que a gente, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então o questionamento em relação ao Fernando Diniz é muito dessas opiniões aí que eu pontuei. O Rizek falando que se amarra e não entende as críticas, e aí muita gente pode comentar, então leva ele pro seu time. Leva ele pro Corinthians, né? Que ele é corintiano. O Capita falando ali, condicionando a situação dos jogadores. Mas então, Capita, é ele que influencia nessa movimentação. E dificulta. Porque assim, como é que você... eu vi um questionamento nesse sentido e é uma realidade. Você baixa ali o Barros ou o Thiago Mendes pra sair, Coutinho também desce, que é uma reclamação que muitos torcedores fazem. E aí você tira um lateral acostumado a jogar na beirada de campo pro centro do campo. Ele não tem essa percepção que o volante tem.
Né? O volante ele tá acostumado a jogar de costas, receber a bola e tomar uma decisão, ou proteger, segurar a falta. Então você tira o lateral da tua zona de conforto, né? Faz essa bagunça toda, o lateral aparece, zagueiro vira lateral, outro zagueiro lá. E aí quando o Vasco perde a bola, o que acontece? Sai na cara do gol, uma recomposição mal feita, ninguém sabe pra onde corre, o Vasco toma o gol. O Garoni falou sobre isso. Ao mesmo tempo que o Diniz organiza o time, ele desorganiza. Então, família, é o que eu tô falando aqui, né? Esse amigo que comentou, Maria vai com as outras, calma, irmão, você não é o Deus do futebol, não. Você não inventou a bola, você não sabe de nada. Você não sabe de realmente nada. Assim como eu também não. Eu só estou dando a minha opinião, mas você não pode cravar. Você não pode afirmar. Não pode. Você não pode fazer isso, entendeu? Baixa a bolinha. Baixa a bolinha. Inclusive, você tem uma bola de vôlei no Totó, baixa a bola. Pelo amor de Deus, como é que tu comenta assim com uma certeza absoluta? Não é assim, entendeu? Então, família, eu venho falando isso aqui, né, que hoje eu tenho dificuldades de acreditar no trabalho do Diniz, porque ele é teimoso. Eu sei que ele pode, vamos falar isso aqui, eu sei que o Diniz é capacitado de olhar para o resultado. Eu sei porque ele fez isso contra o Cruzeiro, ele fez isso em outras oportunidades, só que ele não gosta. E o fato dele não gostar do resultado, ele gostar do performar, da filosofia, do futebol bonito, dessa movimentação muito louca, está atrapalhando os jogadores e está atrapalhando o Vasco. Quem não está enxergando isso, aí, amigo, fica difícil. Porque os resultados são terríveis. Ele tem um aproveitamento pior com um time infinitamente melhor que Barbieri, que Ramon Dias, Mister Paiva. Você consegue compreender? Então aquilo, quem defende o Diniz, a permanência de Diniz, não tô falando que tá falando merda não. E quem pede a saída também não está falando merda. Entendeu, amigo? Paz no coração. Ó, paz. Tá todo mundo no mesmo barco. Então assim, família, em relação aos reforços, é a minha grande esperança, tá? A minha grande esperança é que dentro do encaixe do time, da filosofia dele, ele possa colocar essa saúde que tá chegando, claro que os jogadores, né, entregando tecnicamente, e aí a coisa evoluir, a coisa fluir. Porque se depender das opções que ele tem, ele vai ficar colocando Nuno, Coutinho, Rojas juntos, e aí a gente vai ficar tomando porrada. Vai ficar tomando porrada. Ele vai sempre olhar para a parte técnica, esquecer do jogo sem bola, esquecer do contra-ataque, esquecer de várias outras situações que acontecem numa partida de futebol, ele fica preso ao domínio, à posse de bola, e aí é porrada atrás de porrada. Então sim, hoje eu acredito muito mais nos reforços, né, trazendo essa saúde e dentro do conceito de jogo dele, que eu entendo que ele não vai mudar, mas aí capaz do Vasco começar a se defender melhor, né? Porque vai ter saúde para recompor, para dividir, para não deixar o adversário percorrer, chegar no fundo, sabe? Então a esperança é essa, os reforços do Vasco. E de forma nenhuma, tá? Não coloque, né, na minha boca, lá ele. Não coloque a fala na minha boca, ó. Eu não pedi a demissão. Agora, eu não acredito no trabalho do Diniz, porque a cada coletiva que passa, o cara tá na lua, velho. Na Disney, mano. Na Disney. O Vasco não jogou uma partida boa. Uma partida. E ele fica nesse mundo dele. Aí tu acredita que vai mudar alguma coisa? Não sei. Vamos ver contra a Chapecoense se ele já volta com uma outra ideia. Porque, cara, não dá pra ficar replicando o que não tá dando certo. Meu ponto é esse. Família, vamos lá. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, deixa eu falar com vocês sobre o Spinelli, né? Tá aí informação do César Luiz Merlo. Vasco acerta a contratação de Spinelli. E ele pode chegar ainda nessa semana, né? Informação aí do canal Atenção Vascaínos. Família, quem me acompanha aqui, diariamente, sabe a minha visão sobre o Spinelli. Expliquei aqui, né, os motivos que eu defendo essa contratação, entendendo que tem uma galera ainda, não é isso tudo. E eu falei, poxa, você não tá falando besteira, né? Mas vamos torcer para que ele possa entregar. E acho que é um jogador que vai trazer uma dinâmica importante, família. Um jogador argentino, guerreiro, capacidade física, de brigar com o zagueiro, vai trazer essa característica que o Vasco não tem hoje, de perturbar zagueiro, de trombar, de arrancar falta. E a gente tem bons cobradores ali, né? O Rojas bate bem na bola, Coutinho, entre outros. Então é um jogador que vai trazer um estilo, um perfil diferente. E eu gosto. Além de variações, né? O Brenner é totalmente diferente do Spinelli. E aí, cara, a gente vai ter várias competições, é bom você ter opções, né? E aí, família, para finalizar o nosso vídeo, deixa eu falar com vocês sobre essa informação de agora há pouco do canal Atenção Vascaínos em relação ao Igor Gomes, né? Meio campo, volante do Galo. Tá aí, ó. Vasco tenta a contratação de Igor Gomes. Deve formular uma proposta. Ainda não teve, né, família? Não tá na mesa a proposta por esse jogador, mas nos próximos dias isso deve acontecer. Recentemente a gente ouviu do Joel Silva e do Pedrosa que o Vasco está no mercado e sim, tenta a contratação de um volante. O Pedrosa também pontuou que o Vasco quer um zagueiro. Tiagão, quero ouvir a sua opinião sobre Igor Gomes. Eu também quero ouvir a sua aí nos comentários. Deixa eu te falar, eu gosto do nome, tá? Eu gosto do nome.
não sei o que vocês vão falar, eu gosto. Eu acho que é uma contratação que o Vasco tá analisando bem. Não é um jogador protagonista ainda, né? É tanto no São Paulo quanto no Galo, mas é um jogador que joga, atuou no São Paulo, jogou várias partidas no Galo, disputou decisões pelo Galo, Sul-Americana, jogou também jogos importantes no São Paulo. Então é um jogador que tem recurso, que tem talento, não conseguiu nem no São Paulo nem no Galo, na minha opinião, atingir esse nível de protagonista, de jogador importante, mas é um jogador que pode, né, família, no Vasco crescer com o Diniz e virar essa chave de se colocar como um protagonista. Tudo pode acontecer em relação ao Igor Gomes, porque ele não é ruim de bola. Se você não está convencido com essa minha visão, vamos falar sobre compor elenco. Tá? Hoje a gente tem o Thiago Mendes, certo? De segundo volante, porque é nessa função que o Igor Gomes, ou terceiro homem de meio campo, pode jogar. O Igor Gomes é quase um JP, né? Ali no segundo volante, para terceiro homem de meio campo. Então vamos lá, hoje a gente tem o Thiago Mendes, reserva do Thiago Mendes, que o Diniz vem colocando. Ele não vem colocando o JP, ele vem colocando o Tietê. Tietê que entrou ontem, né? E a gente viu toda a dificuldade do Tietê. Então só por esse motivo, eu já acho que é uma contratação importante pensando em elenco. Campeonato Brasileiro longo, né, competições que você pode poupar aqui e ali, entrar com um time misto. Eu acho que o Igor Gomes se coloca nessa condição de ajudar, tá? Não vejo, assim, uma contratação errada do Vasco, não, família. Ah, um nome que... Não, eu gosto do nome. Eu gosto do Igor Gomes, como eu tô falando. Não é referência, não foi protagonista. Pra compor elenco, eu acho um bom nome. E, de repente, pode até brigar por posição ali com o Thiago. Não é um Paulinho, né, que tá no Internacional, em relação à capacidade física. Não é esse jogador. Ah, pulmão tá, mas corre bem e tem uma capacidade técnica legal. Então, se você não acha que é uma contratação interessante porque não chega para ser titular num primeiro momento, vou te respeitar. Mas pensa bem, em relação a compor elenco, acho que é um ótimo nome, família vascaína. Gosto muito aqui e não sei, cara, não sei se o Galo vai facilitar a contratação desse jogador, não. Ainda tem uma idade boa, né, família? É a minha visão. Quero saber de vocês. Fui!